pode ser esse negócio trambolho, não? Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu quero compartilhar com vocês do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Epístola de Paulo aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora também, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pela revelação de Jesus Cristo. Paulo fala aqui de um outro evangelho. E ele diz que não é outro, né? Mas está sendo ensinado diferente. Portanto, Paulo fala que já passaram, né? Estão passando do evangelho que ele recebeu de Cristo, que ele chama de meu evangelho, para um outro evangelho. Mas o evangelho que Paulo fala de meu evangelho é o evangelho da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus é o nome que é acima de todo nome. Jesus é o Senhor da história. Jesus é o único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu evangelho. Essa é a palavra da verdade, aquele que os anjos anunciaram no seu nascimento aos pastores lá em Belém. O evangelho é essa boa notícia, é a revelação de uma pessoa. É a revelação de Jesus Cristo, que é revelado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito que é guia de toda a verdade, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Curiosamente, quando Pilatos, ali Jesus já preso, ele o chama à parte para conversar com ele. Em algum momento ele diz: o que é a verdade? E Jesus fica olhando para ele. Jesus nada diz, apenas olha, fita os olhos dele, como quem diz assim: aqui está a verdade, porque você não vê, porque você não tem olhos para ver. Jesus não diz nada disso, eu que estou reinterpretando aquele olhar de Jesus. Eu sou o caminho, disse Jesus, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Ninguém vem ao Pai. A fé é fruto dessa revelação do Espírito de Deus. Agora o homem natural não consegue discernir essas coisas. Só consegue discernir quem foi espiritual. Quando Jesus, numa ocasião no começo do seu trabalho missionário, da sua vida missionária, pergunta àqueles apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E uns disseram: estão dizendo que é Elias, outro, João Batista, outros, alguns dos profetas. O próprio Herodes dizia que era João Batista que tinha voltado dos mortos. E Jesus disse: e você, Pedro, quem diz que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Porque não pode ninguém discernir as coisas de si mesmo, as coisas relacionadas ao evangelho da vida,
ao evangelho da salvação. É essa revelação do Espírito, não é? Portanto, o homem natural não consegue discernir essas coisas, porque o evangelho não são um conjunto de crenças, nem tampouco um conjunto de doutrinas que você tenha que seguir passo a passo, não. Isso não é evangelho. A fé é uma fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é a confiança plena nessa pessoa, em Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. A fé é esse mistério, é essa experiência, essa confiança em uma pessoa. A experiência de ser tomado pelo absurdo, o absurdo de que Deus se encarnou, se fez carne, viveu de forma santa, pura e boa, acolhendo e fazendo bem, fazendo milagres, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, anunciando aos pobres o evangelho da salvação. E os pobres somos todos, porque rico só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Tem a verdadeira riqueza que pode limpar de seus olhos toda lágrima e aniquilar de uma vez por toda com o império da morte, porque foi do agrado do Senhor dar-nos o reino de Deus. Esse reino você alcança pela fé em Jesus de Nazaré. Esse é o absurdo da fé. A fé que nos faz andar como Pedro sobre as águas. A fé que faz confiar naquele que diz: não temais, sou eu. A fé é a experiência com essa pessoa, é a experiência com Jesus de Nazaré. Essa é a verdadeira fé. O evangelho é essa revelação do Deus encarnado que se manifesta nas relações com amor e com justiça, porque a graça se mostrou salvadora em Jesus a todos os homens ali na cruz. Embora essa graça salvadora tenha acontecido antes da criação de qualquer átomo, de qualquer mundo, de qualquer galáxia, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, se manifestou em Jesus Cristo há 2000 anos atrás. A graça de Deus nos chama a viver assim, de forma justa, amorosa e piedosa, porque o evangelho não é um texto, o evangelho é Deus encarnado, o evangelho é Jesus Cristo, a salvação para todo homem que nele crê. E aí, quem assim vive, quem assim crê, se torna uma carta viva, inscrita no coração com o sangue de Jesus pelo Espírito Santo. Portanto, eu costumo dizer que eu não vivo por sensações, nem por emoções, nem tampouco experimento aquela: estou sentindo Deus, estou sentindo a presença de Deus, porque a fé não é sentir, a fé não é emoção, a fé é absoluta convicção de coisas que não se veem e certeza das coisas que Deus programou para todos nós. Essa é a fé, a convicção do que não se vê, a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que elas são reais. Nós não sentimos, nós sabemos. Sabemos que Jesus é Deus encarnado. Sabemos que Ele pagou o preço numa cruz. Sabemos que Ele já nos fez passar da morte para a vida. E nós já somos ressurretos em Cristo Jesus. Embora ainda caminhando no processo de construir, de gerar Jesus Cristo em nós, a cada dia se entregando nesse caminho da verdade, do amor, nesse caminho da paz, esse caminho que vai fazendo de nós pequenos Jesuses, pequenos Cristos, caminhando aqui nessa poeirinha desse planeta, aguardando a revelação completa, o dia em que nós o veremos face a face e estaremos para sempre com o Senhor. Que glória, que maravilha essa certeza, né? De que eu sou uma carta viva.
Outro dia eu citei uma frase de São Francisco de Assis, e eu quero repetir aqui. Diz assim, olha: prega o evangelho o tempo todo. Se necessário, fale. Porque a pregação é o teu viver, é o teu bom olhar. A pregação é você fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus é um fim em si mesmo. Confio na tua vontade, confio em ti. Jesus Cristo é o Emanuel de Deus. Emanuel significa Deus conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Deus, Emanuel, é através de Jesus Cristo que eu tenho a paz que excede a todo entendimento, eu tenho paz com Deus. É através de Jesus Cristo que eu sou justificado. É através de Jesus Cristo que sou perdoado dos meus pecados e dos meus fracassos. É através de Jesus Cristo que sou aceito na família de Deus. É através de Jesus Cristo que sou libertado da escravidão do pecado e do ego. É através de Jesus Cristo que eu tenho acesso imediato a Deus em oração. É por meio de Jesus Cristo que nós somos habitados pelo Espírito Santo da promessa. E aí temos a paz de Deus, a paz de Cristo. Essa paz de Deus que faz você ouvir a voz de Jesus Cristo, reconhecer que é Deus que me chama a si mesmo. Ele me convida misericordiosamente para que eu me coloque sob os seus cuidados. Afinal, Deus é amor. E Ele ouve aquele que o ama, porque Ele nos amou primeiro. Que a paz de Deus continue contigo. Me acompanhe aqui no canal. Curta, compartilhe. E vamos divulgar a mensagem do amor. As boas novas, o evangelho da graça. Amém.